nós entendemos que quando contemplamos a Jesus e a nossa fé, ela é apenas uma relação de amor com o Senhor Jesus. Nossa fé não é uma religião. Nossa fé não é um sistema doutrinário, ainda que temos doutrinas. Ainda que para o IBGE a nossa fé é uma religião, mas a nossa fé é um relacionamento de amor para com o Senhor Jesus. Tudo que nós queremos nesta noite é exatamente dizer: Jesus, Tu és precioso. Jesus, eu te amo. Outras vezes, no silêncio, apenas contemplando o Senhor, com a alma rasgada, dizendo: Senhor, eu te amo. A Escritura diz, o apóstolo Paulo, ele falava: o amor de Cristo me constrange. O amor de Cristo me constrange. Quando nós acompanhamos o Senhor, a sua vida nos evangelhos, à medida que vamos caminhando com Ele até subir ao Gólgota, e quando contemplamos o Senhor, sua face desfigurada, os cravos em suas mãos, em seus pés, o lado aberto, mas os olhos do Senhor sempre continuavam com vida. E antes dele render o Espírito, ele disse: Pai, perdoa-lhes, perdoa-lhes. Só pode perdoar quem ama. Só quem ama perdoa. Quem não ama guarda rancor, guarda mágoa, faz cobranças. Mas o Senhor disse: perdoa-lhes. Se eu estou aqui, se o pessoal do El Shammai está aqui, é exatamente porque temos experimentado o amor do Senhor. Existe um livro inteirinho na Bíblia, chamado Livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos. Abra comigo sua Bíblia, no Cântico dos Cânticos. Depois de Salmos, temos Provérbios, Eclesiastes, e aí encontramos o livro de Cantares. E o livro de Cantares traduz exatamente o amor de Jesus para conosco. Algumas pessoas, ao lerem o livro de Cantares, podem perceber nele, sem os olhos espirituais, algumas pessoas falam assim: mas como que esse livro está aqui? Mas esse livro descreve a relação do amor do Senhor. Cantares capítulo 4, verso 9 e 10. Vamos dividindo nossas Bíblias, porque hoje nós vamos ler muito a Bíblia. E é tão importante que a pessoa ao seu lado tenha a oportunidade de ler. Cantares capítulo 4, verso 9 e o 10 diz: arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha. Arrebataste-me o coração com um só dos teus olhares, com uma só pérola do teu colar. Que belo é o teu amor, ó minha irmã, noiva minha. Duas vezes aqui, o Senhor Jesus, porque Ele é o noivo, Ele diz: arrebataste-me o coração, noiva minha. Arrebataste-me o coração, que belo é o teu amor. Se você virar a página, no capítulo 6, o verso 5, Cantares, capítulo 6, verso 5 diz: desvia de mim os olhos, porque eles me perturbam. Desvia de mim os olhos, porque eles me perturbam. Quando você olha o Senhor, existe aquele cruzar de olhares, seu coração fica perturbado. Sabe por quê? Porque você nunca vai encontrar ódio no olhar de Jesus. Você nunca vai encontrar rancor no seu olhar. E o olhar do Senhor perturba, traz aquela inquietação, porque fala exatamente de amor. No capítulo 7, o versículo 10, Cantares, capítulo 7, verso 10, está escrito: eu sou do meu amado, e ele tem saudades de mim. Vamos dizer: eu sou do meu amado, e ele tem saudades de mim. Outra vez: eu sou do meu amado,
e Ele tem saudade de mim. Será que Ele tem saudade de você? Ou você procura o Senhor só para pedir, só para ficar pedindo? Ah, Jesus, me dá isso, me dá aquilo outro. Ah, Jesus, dói aqui, tem até dor de cotovelo. Jesus, me ajuda. Será que Ele tem saudade disto? É verdade que Ele faz tudo isto. Ele dá, Ele supre nossas necessidades, e Ele faz infinitamente mais, até além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Mas há um momento quando o nosso coração deve provocar nele saudade. Saudade. Eu sou do meu amado e Ele tem saudades de mim. Saudade. Quando você pode abrir a sua alma em adoração, confessando o seu amor para com Ele. Por isso que a nossa fé não é uma religião. Nossa fé é um relacionamento. Aqueles que queriam seguir a Jesus, tudo que Ele dizia era isso: se alguém me ama, meu Pai o amará. Viremos para Ele e faremos nele morada. Quando o seu coração é aquele coração apaixonado por Jesus, é tão diferente. Toda a nossa relação para com Ele é uma relação de amor. Há pouco, nós entregamos nossos dízimos e nossas ofertas. Se o nível do seu amor para com Ele é pequeno, tudo será tão pequeno, não é assim? Nem aquele privilégio, aquela alegria vai bater. Mas quando você ama, amar é dar. É dar. Quando você se dá completamente, quando você pode dizer, eu sou do meu amado, e Ele tem saudades de mim. Quando você o ama tanto, mas tanto, que Ele fica com saudade de você. Saudade de ouvir a sua oração. Saudade, compreende? Quando a sua alma fica encharcada desta unção de amor por Ele, é diferente. O apóstolo Paulo experimentou isto. Existem muitos irmãos que vêm para Jesus, são salvos, têm um nome no livro da vida, mas nunca experimentaram esse nível de amor por Jesus. Nunca. É igual a muitos casais. Existem pessoas que são casadas, pessoas que têm aliança, dizem, eu sou casado. Mas quando você começa a conversar com o casal, você percebe que não existe aquele bulício de amor, não existe aquela comunhão, as coisas não são comuns. Eles são casados, legalmente são casados, mas não desfrutam de um casamento pleno. Há cobranças, há aquele duelo, as situações ali são tão conflitantes, moram debaixo do mesmo teto, muitas vezes dormem na mesma cama, mas não existe aquele vínculo de amor. Não existe. Não existe, não bate, não passa. Assim também quando a pessoa vem para Jesus e apenas tem aquela compreensão que veio, ou mudou de igreja, mudou de religião. Não é assim. Nós passamos a ter uma relação de amor para com Ele. E o apóstolo Paulo em Filipenses, no capítulo 3, no versículo de número 10, ele começa a descrever, dando o seu próprio testemunho, deixando o seu testemunho falar de uma maneira tão eloquente. Esta mensagem que nós precisamos não apenas ouvi-la, mas vivê-la, tendo essa compreensão da relação de amor para com o Senhor Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo de número 10. Filipenses 3, verso 10. Diz assim, Paulo falando, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para conseguir Cristo. Ou como diz a outra tradução, para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé,
para o conhecer, e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Acompanhe comigo. Paulo já era salvo. Paulo era um obreiro do Senhor. Paulo amava Jesus de todo o coração. Quando você lê os testemunhos de Paulo, pelo menos 3 vezes no livro de Atos Apóstolos, nós encontramos Paulo dando o seu testemunho de conversão. Paulo já tinha Jesus, mas por que ele diz aqui, para ganhar a Cristo? Ele não tinha o Senhor? Jesus não era o Senhor da sua vida? Mas ele diz agora no verso 10, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio, as considero como lixo, as considero como nada. E ele diz, para ganhar a Cristo. Ele está nos falando aqui desse nível maior de amor pelo Senhor. Há muitas pessoas que vêm para Jesus apenas para receber as bênçãos dele. Ele abençoa. Mas há uma diferença tremenda, muito diferente. Quando eu viajo, normalmente eu sempre compro qualquer coisinha para os filhos, né? Assim. E quando eu chegava de viagem, os meninos eram pequenos, quando eu chegava, a primeira coisa que eles perguntavam era, papai, o que o senhor trouxe para mim? Era a pergunta deles. Mas a Renata nunca perguntava, o que você trouxe para mim? Ela ficava lá com os olhinhos brilhando assim. Trocávamos um beijo. Ela não queria as coisas, ela me queria. É diferente. Há muitas pessoas que vêm na reunião assim, o que ele vai me dar? É verdade, ele dá. Mas quando você vem para amá-lo, é diferente. Jesus, eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. Ou seja, Paulo, ele está dizendo aqui, gente, eu fiz essa troca. Eu considero tudo como perda. E no momento quando você começa a olhar a vida de Paulo, ele possuía muitas coisas. Mas ele foi perdendo o seu nome, perdeu a sua dignidade, perdeu os seus amigos, perdeu a sua posição. Você vai encontrando Paulo, e à medida que ele vai descrevendo algo que ele passou, que ele experimentou na sua vida em várias ocasiões, você fica, mas será que é isso? No capítulo 4 de 1 Coríntios, ele diz assim, capítulo 4, 1 Coríntios 4, verso 9, ele diz, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Verso 10, nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos, e vós fortes, vós nobres, e nós desprezíveis. Até a presente hora, sofremos fome, e sede, e nudez. Somos esbofeteados, e não temos morada certa. E nos afatigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. E no verso 16 ele diz, admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Meus irmãos, nós vivemos numa época onde as pessoas não estão compreendendo muito o que seja ser cristão. As pessoas não estão entendendo o que é ser seguidor de Jesus. Algumas vezes as pessoas acham o seguinte, entrega sua vida a Jesus, sua vida vai ficar muito boa, os seus negócios vão prosperar, você vai ganhar muito dinheiro, você nunca... Bem, não é isso
que a Bíblia diz. Tudo isso pode acontecer e tem acontecido. Mas a motivação primeira, a motivação, você não deve vir, não entenda isso, não é vir para Jesus para Ele resolver seus problemas. Vir para Jesus porque Ele é digno. As pessoas hoje estão correndo muito, igual a multidão corria atrás de Jesus, quando Jesus multiplicou os pães. Aí o pessoal falou, olha, ninguém agora vai precisar mais fazer pão, nem ir para o mar precisar pescar, porque Jesus multiplica os pães. Uma vez Ele multiplicou, outra vez Ele multiplicou, e daí a pouco, cada vez as multidões corriam mais, dizendo, olha, tem pão, tem peixe, tem saúde, tem isso, tem aquilo, e multidões aos milhares corriam. E houve um momento quando Jesus olhou, e diz a palavra que Jesus não se confiava às multidões. Ele olhava o coração, ele dizia, está tudo errado. Esse pessoal está me seguindo só porque eu dei pão, eu dei peixe, eu curei. Eles estão seguindo apenas os sinais. E houve um momento que Jesus falou, eu sou o pão, vocês têm que me comer, eu sou o pão. Ele disse, vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas eu sou o pão, vocês têm que me seguir. Aí quando Jesus falou isso, as pessoas foram embora. Hoje também acontece isso, as pessoas vão embora. Quando a mensagem do Evangelho é anunciada, muitas vezes as pessoas dizem, não, eu vou embora. Aí eu vou embora para aquela outra igreja, eu vou para aquela outra, eu vou lá, não, está acontecendo ali, isso e tal, vão. E houve um momento que Jesus olhou, e dos milhares que seguiam a Jesus, só sobraram os 12. Só os apóstolos ficaram. E Jesus olhou e disse, vocês também querem ir? Vocês querem ir também? E eles disseram, para quem? Eles não disseram para onde, mas eles disseram, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Queridos, quando você entende e começa a vivenciar esta verdade, não é que Jesus tem, é que Ele é. Ele é. É verdade que Ele tem. Mas quando a sua motivação primeira são apenas as coisas, você perde a sublimidade dessa revelação. Eu sou do meu amado e Ele tem saudades de mim. Imagine uma pessoa que vai sempre na sua casa só para pedir coisa. Eu não sei onde você mora, mas imagine que se alguém, um vizinho seu, fosse na sua casa só para pedir, acabou a farinha de trigo, e me empresta aí um pouquinho. Acabou o arroz, me dá aqui. Acabou, meu botijão de gás acabou, e me empresta o seu. Ou seja, toda hora aquela pessoa só bate na sua porta só para pedir. Você vai ter muita saudade dela, não vai? Não. Mas imagine alguém, aquela vizinha, que sempre está pronta, faz um bolo e leva um pedaço de bolo para você. Faz a feira e traz um... Se viajar, vai acontecer o quê? Você vai ter saudade daquela vizinha. Não é pela quantidade de coisas, mas exatamente pela relação de amor. Com o Senhor Jesus também é assim. Eu não sei se você consegue viver longe dele. Quando as pessoas estão namorando, é um problema. É um problema. Problema assim, que a gente tem que ficar no pé, né, André? Tem que chegar na hora e tal. E tá ali. Eu falo, Dé, e ele diz, eu vou. E tá assim. Por quê? O coração fica cheio quando as pessoas se gostam. Muitas vezes não tem nada, não tem nem assunto.
um fica olhando para a cara do outro, não é assim? Mas é isto. O que vocês acham que nós vamos fazer lá no céu? Não tem nada para construir, as casas já estão prontas, as estradas estão prontas, as avenidas estão prontas, lá não vai precisar ter nem escola para aprender a tocar. Nós vamos passar a eternidade só amando. Só amando. Por isso que no céu só pode entrar quem ama Jesus. É igual você casar com uma mulher que você não ama, é um inferno. Você não aguenta ficar com ela meia hora. Por isso que no céu a pessoa tem que amar Jesus. E o céu começa aqui. O que nós estamos experimentando é exatamente isso. A igreja é a noiva. E aqui o apóstolo Paulo diz exatamente isso. Admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Ele disse: eu considero tudo, mas tudo como perda, pela sublimidade do conhecimento de Jesus. E ele diz: eu troquei tudo por ele. Enquanto você não trocar também tudo por ele, quando Jesus não for o seu prazer maior, vai ser sempre um peso. Enquanto você não amar Jesus de todo o seu coração, quando você entregar o dízimo, a primeira coisa que você vai falar é: isso vai fazer falta. Você nem entrega. Quando você vê uma campanha como essa dos bancos, seu coração diz: ah, se eu pudesse dar os 2.400 metros sozinho, seria uma glória do meu amor para com Jesus. Ainda que ninguém nem precisasse saber que era você. Quem ama, é esta relação de amor. É a obra de Deus, irmãos, é feita só por aqueles que são apaixonados por Jesus. Por isso eu pedi que aqueles que ainda não são membros da igreja de Lagoinha se colocassem em pé, para que os membros da igreja pudessem ser um testemunho para eles. Hoje, tantos irmãos foram batizados, outros vieram por transferência, mas é tão importante que os membros da igreja sejam testemunhas para os que estão chegando. E é preciso que ele veja em você alguém tão apaixonado pelo Senhor Jesus. Você esteja pronto, como Paulo. A vida de Paulo, quando você começa a caminhar com ela, é uma vida diferente. As pessoas estão dizendo assim: ah, quem entregar a vida a Jesus nunca vai ter problemas. Não, ele pode ter problemas. Quem tem Jesus não tem problema no sentido. E Paulo dizia que ele foi caluniado, perseguido, passou fome, foi considerado como lixo, escória de todos, mas o coração dele sempre guardava algo: eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. A sua motivação primeira deve ser Jesus. Quando Jesus for realmente a sua paixão maior, quando ele for o seu amor maior, você vai perceber como que tudo é tão suave. Quando você ama pouco, você nem consegue ficar muitas vezes no culto, na reunião, você fica toda hora olhando o relógio, fica inquieto, e as coisas não batem, não chegam. Por quê? Falta esta compreensão de amor. Mas quando você ama, você se solta, você faz. Quando você ama, a Bíblia diz de Jacó, ele queria casar, e na época o costume, ele tinha que trabalhar para ganhar a esposa. E ele amava uma moça chamada Raquel. E ele trabalhou 7 anos para ganhá-la. Só que no dia do casamento ela veio com um véu. E quando foi a surpresa, naquela época não tinha luz elétrica, aí foi uma surpresa porque foi dado para ele uma outra que era estrábica. Esquisita, era a irmã dela. Aí ele procurou o pai e disse: que horror, casei com a mulher errada, não é essa que eu amo. Aí o pai disse: olha, não é o nosso costume casar a filha mais velha, a mais nova, antes de casar a mais velha. Podia existir aqui no Brasil esse costume, não é? Algumas irmãs iam dizer amém. Mas aí veio Raquel e ele disse, Labão, o pai disse: olha, tudo bem, você trabalha mais 7 anos e eu te dou Raquel.
Diz a Bíblia que aqueles 7 anos voaram, passaram de um modo tão suave, pelo muito que ele a amava. Quando você ama, as coisas são suaves. Quando você ama, tudo é tão diferente. Quando você faz as coisas por dever, por obrigação, as coisas são pesadas, não passam, não chegam. Tudo aquilo que é dever, obrigação, é religião, pura religião. É verdade que muitas coisas têm que começar como dever, até chegar àquele nível que é chamado o nível do deleite. Temos na Escritura a história, um episódio, no livro de Ruth. Vamos abrir. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Depois de Juízes, nós encontramos a história dessa moça, Ruth. E Ruth descreve esse livro, descreve esse nível de amor. Esse nível que deve existir na minha vida, na sua vida. Aquilo que o Senhor Deus espera de todos nós. Como Paulo disse, para ganhar a Cristo, para que ele tenha realmente saudades. E todo o livro de Ruth é um livro que descreve a relação entre a igreja e Jesus, entre o noivo e a noiva. Aquilo que ele espera, encontramos aqui nesse livro, o livro de Ruth. E é um livro que os solteiros, quantos solteiros temos aqui ou descasados? Levante a mão. Isso. Você deve ler ele pelo menos 7 vezes. Se não casar, leia 77. Se não casar, leia 7.777 vezes, até casar. É um livro que você deve sabê-lo de cor, se identificar, conhecê-lo. E ao mesmo tempo é um grande desafio. Quando cantamos, eu sou do meu amado e ele é meu. Sua bandeira sobre nós é o amor. Está aqui no livro de Ruth. Então vamos abrir. Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. E mantenha sua Bíblia aberta nesse texto. Nós não vamos sair dele. Vamos ficar somente aqui. E eu gostaria de ler com os irmãos. Nós estamos querendo aprender algo, aprender a amar mais o Senhor. E a única maneira de amá-lo mais é conhecendo mais o Senhor. A palavra diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais até seu dia perfeito. Tudo que o Senhor pede é exatamente isso, que o amemos. Está escrito, Ruth capítulo 1, verso 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera. Indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo,
Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tomai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda que eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-ies até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ies de tomardes maridos? Não, filhas minhas. Porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse porém Rute: não me instes para que te deixe, e me obriga a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque pois me chamais Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Rute sua nora, moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Vamos parar por aqui. O texto começa dizendo: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Por incrível, houve fome na terra. Noemi tinha seu marido chamado Elimeleque, e tinham 2 filhos. E eles moravam na cidade chamada Belém. Belém significa casa do pão. Vamos falar o nome de Belém? Casa do pão. Ou seja, era como se eles estivessem morando dentro de uma padaria. Belém, casa do pão. Mas diz o texto: houve fome na terra. Nós estamos vivendo um período em que há fome. As pessoas estão com fome do sobrenatural. Há pessoas que estão com fome, querem alguma coisa. Por isso que não apenas aqui a igreja da Lagoinha, quando você olha, nós temos 7 cultos aos domingos, e a casa está cheia. Mas se você for nas igrejas católicas, vão ver que estão cheias também. Se você for no centro de Macumba, vai ver que estão cheios. Se você for no centro espírita, vão ver que estão cheios. Se você vai para o Seixonoye, vai ver que estão cheios também. Se você vai para a LBV, vai encontrar, porque as pessoas têm fome. O grande problema é que elas não sabem onde encontrar. As pessoas estão buscando algo, querem algo, algo que seja além da comida, além da roupa, além da matéria. O homem tem fome. O grande problema é que ele não sabe como se satisfazer. E diz o texto: havia fome na terra. E as pessoas estão buscando hoje também. Querem a fome. É pena que eles estavam vivendo ali em Belém, a casa de pão, e estavam com fome. Muitas vezes na própria igreja, que é Belém de Deus, existem pessoas que estão tão cheias de Deus na vida. Há pessoas que estão aqui na reunião, mas que estão nadando de braçada no oceano da graça de Deus, experimentando tanto, comendo do pão da vida, experimentando da graça, do favor, da vitória de Deus, quando na mesma reunião, na mesma igreja, há pessoas passando fome. Não é que não existe o pão,
mas muitas vezes a pessoa não consegue se apropriar daquilo que Deus tem para ela. Dê uma olhadinha para a pessoa que está ao seu lado. Será que ela está bem nutrida espiritualmente? O que você vê? É tão interessante que de Belém, o texto diz que apenas esta família saiu de lá. Não foi todos os habitantes de Belém que saíram. Não foram todas as famílias de Belém que saíram. Não, não. Apenas, diz aqui o texto, esta família. E saiu, e diz aqui o versículo 2: este homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi, e os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Moabe, esse lugar foi fundado por um homem que nasceu fruto de um incesto, de Ló com a sua nora, com a sua filha, aliás. Daí que nasceu Moabe. Os moabitas eram inimigos implacáveis do povo de Deus. O próprio nome Moabe significa idolatria. Idolatria. Tudo que você puder pensar de ruim, de desgraçado, Moabe representava. Lá na lei está dizendo que os israelitas não podiam casar-se com as moabitas. Moabe, em certa ocasião, durante o êxodo, fez com que 24.000 israelitas se desviassem do caminho e fossem mortos. Agora esta família saiu de Belém e foi para Moabe. Você começa a entender algo. Moabe é uma representação tão clara do mundo, daquela satisfação imediatista. Diante de uma necessidade, a primeira coisa que essa família fez: vamos embora, vamos deixar a casa do pão, vamos deixar a comunhão com Deus, vamos deixar nossas raízes, vamos deixar nossa família e vamos. Uma das coisas que Satanás faz é satisfazer as necessidades imediatas das pessoas, mas ele cobra um preço muito grande. Ou seja, ele satisfaz mesmo. Ele oferece muitas coisas. Mas quando você começa a acompanhar a história, você percebe que não é isto. Não é isto. E diz aqui o texto, que quando chegaram lá em Moabe, estavam ali, tinha pão, tinha fartura. Lá não havia muitas necessidades. Tudo era tão diferente de Belém. Deus não era adorado em Moabe. Quantas vezes você disse: eu vou sair da igreja, vou viver minha vida. Quantas vezes a moça crente está com a vida tão bonitinha diante do Senhor, amando Jesus, mas ela é solteira, ela sabe que não pode namorar um rapaz que não tem os valores cristãos na vida, uma pessoa nascida de novo. Aí de repente o chefe, o colega de trabalho, da escola, se engraça com ela. Ela sabe que deve guardar-se pura até o casamento. O rapaz também. Como hoje pela manhã o pastor Jonas mencionou, uma irmã que escreveu uma carta para ele dizendo: olha, pastor, eu vivo cheia de doenças assim, de depressão, e meus parentes dizem que o fato de eu viver assim é porque eu sou virgem. E eu preciso ter um caso. E se eu tiver, meus problemas todos vão acabar. Moabe significa isso. Uma solução imediata. Quando eles chegaram lá em Moabe, eles encontraram ali pão com fartura. Quando o pão está faltando, ou você não está se apropriando dele, não é que Deus não tenha para te dar. O salmista disse: eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu as minhas orações. Quando está faltando, é o momento de você perguntar: Senhor, o que está acontecendo na minha vida? Se o outro tem, o que está acontecendo? Por que eu não sou o alvo? O que está acontecendo, Senhor?
não toma iniciativa de sair de Belém, a casa de pão, para ir comer o pão, que eu posso falar assim, que o diabo tem amassado, é o que ele faz lá em Moabe. E aconteceu que quando chegaram lá, verso 3, morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Começam a existir perdas. Lá em Moabe ele oferece 1000 prazeres no momento, mas aí ele começa a cobrar. Ele vai cobrando, e o preço que ele cobra é um preço tremendo. Morreu Elimeleque. O verso de número 4 está dizendo: ficou com ela seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Quantas vezes a pessoa desvia dos caminhos do Senhor, e ele diz assim: não, eu vou ficar só um pouquinho, mas ele não vê o tempo passar. Passa 10 anos. Você deixa de entregar o dízimo 1 mês, 2 meses, e diz: não, eu vou voltar a entregar. Quando você olha, faz 10 anos que você não entrega. A bênção de Deus deixa de cantar na sua vida. Quantas vezes você fica apenas como um religioso, desejando mesmo acertar a sua vida com Deus, querendo o Senhor, e quando você olha, passaram 10 anos da sua vida. E diz aqui o texto que 10 anos ficaram lá em Moabe. E diz aqui o versículo seguinte, verso 5: morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Os jovens morrem em Moabe. Se você olhar a história dos jovens em Moabe não ficam velhos. É tão interessante que as pessoas que não têm Jesus como referencial na vida morrem muito cedo. O moço crente tem tudo para viver uma vida tão bonita. Quantos moços estão com a vida desgraçada, com AIDS, e ele olha para a vida, Moabe. Quando a pessoa dá esse desvio, vai para Moabe, achando: não, lá tem pão, lá é que você é feliz. Moabe cobra um preço muito grande. Agora, ela que já havia sepultado o marido, havia sepultado um filho, havia sepultado outro filho, e sobrou apenas agora ela. Somente Noemi e seus 2 filhos. No verso 6, então se dispôs ela com suas noras e voltou para a terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhes pão. Deus nunca deixou de dar o pão. O problema é que ela estava lá em Moabe. O problema era esse. A questão maior, hoje pela manhã eu falei sobre isso. O que conta na nossa vida é a nossa identidade. Quando você assume a sua identidade como filho de Deus, como cidadão do reino de Deus, é a cidadania que faz a diferença. Se você nasceu de novo, você é parte do reino de Deus. Mas se você não nasceu de novo, você ainda não é parte do reino de Deus. Quando o Brasil declarou guerra contra o eixo, o que aconteceu? Todos os alemães que moravam aqui no Brasil, naquele exato momento quando foi decretada a guerra, o que aconteceu? Todos os alemães que moravam aqui no Brasil, imediatamente se transformaram em quê? Inimigos. Ou seja, ele morava do seu lado, fazia, muitas vezes no aniversário ia na sua casa, você fazia visitas a ele, ele te visitava, mas no momento quando a guerra foi declarada, naquele exato momento, todos os alemães que estavam no território brasileiro foram considerados o quê? Inimigos. Não era que ele tivesse a vida torta, podre, nada disso, mas porque ele era o quê? Só porque ele era alemão. E o Brasil entrou na guerra contra a Alemanha. Quando você vem para o reino de Deus, é só pelo fato de você ser um filho de Deus, você entrou em guerra. A questão é a sua cidadania.
quando você assume a sua cidadania como filho de Deus, como parte do reino. Moabe não era território. Ou seja, naquele exato momento ali as coisas estavam muito confusas. É algo que você sempre precisa guardar e entender. É que Noemi estava lá, 10 anos se passaram, mas ela ouviu que havia pão novamente em Belém. Não é que havia deixado de existir pão em Belém. Normalmente as pessoas saem da bênção das mãos de Deus, querendo resolver um problema imediato. São os espertos. O esperto é aquele que sempre quer ir primeiro. É aquele que tem uma fila, ele quer ser o primeiro da fila. Ou seja, o esperto é aquele que só pensa nele, não pensa nos outros. O esperto é aquele que só, ele valoriza a si mesmo, é ele, é eu mesmo. Não é assim. Depois de 10 anos, ela ouviu da graça do Senhor, há pão em Belém. É tão interessante isso, que para aqueles que ficaram lá em Belém, sempre tinha pão. As pessoas não estavam morrendo de fome ali, porque o Senhor, Ele tem um pacto conosco. E dentro desse pacto Ele tem dito: nunca vi o meu servo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Quando você o ama de todo o coração, irmão, você pode ter certeza. Você pode ter certeza. Não existe nada mais lindo. Paulo amava o Senhor. As circunstâncias na vida de Paulo eram aquelas circunstâncias mais horrorosas. Situações que só faziam careta para Paulo. Mas o coração dele se deleitava no Senhor. Ao ponto de ele dizer: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá cada uma de vossas necessidades em Cristo Jesus. É diferente. Quando você o ama, ele diz: eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. Lá em Belém sempre existiu pão. O problema é que muitas vezes a pessoa não sabia apropriar-se do pão. Ouvia só dizer: não, Moabe tem pão, e foi a desgraça. 10 anos se passaram e Noemi ouviu que em Belém existia pão. A graça de Jesus, ela é sempre suficiente. Não há um momento sequer que a graça dele não nos envolva. E é tão interessante que o nome Noemi significa graciosa ou graça. O nome Ruth significa amiga. O nome Orfa significa obsessiva. Tão interessante. E Noemi então disse, verso 7: saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, indo elas caminhando de volta à terra de Judá. Disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe. Verso 8: e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. Quando Noemi disse: eu vou voltar, as 2 noras disseram também: nós vamos voltar com você. Nós vamos voltar. E elas começaram mesmo a andar. Mas quando chegaram ali na fronteira entre Moabe e Israel, era aquele ponto ali. De um lado estava Israel, de outro lado estava Moabe. O grande problema é a questão da fronteira. Porque normalmente entre as fronteiras existe uma área chamada terra de ninguém. No mundo espiritual não existe essa terra de ninguém. Ou a pessoa está de um lado, ou ela está de outro. Não existe. E diz aqui o texto que Noemi então colocou em teste as 2 que estavam seguindo. Noemi é a graça. As 2 queriam seguir a graça de Deus. E Noemi então disse assim: olha, é melhor vocês voltarem. Voltem para a casa dos pais. Podem voltar. Vocês vão ser felizes. Ninguém pode ser feliz em Moabe. Moabe traz apenas alegria. E é uma alegria passageira, efêmera.
Ninguém pode ser feliz longe de Deus. Ninguém pode ser feliz sem estar comendo o pão de Belém. Por isso que Jesus nasceu em Belém, porque Ele é o pão. Ninguém. E diz aqui o texto, elas beijou, e elas porém choraram em alta voz. E o verso 10, e lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Verso 11, porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que iris comigo? Tenho eu ainda filhos no ventre para que sejam por maridos? Porque naquela época existia a lei chamada levirato. Quando numa família o filho morria, o irmão daquele que morreu tinha que casar-se com a viúva. Ele tinha que casar-se com ela, era a lei. Exatamente para suscitar descendência ao nome do irmão que havia morrido. E Noemi então disse: olha, eu não tenho filhos para dar a vocês. Eu não sou nem casada. Mesmo se eu fosse, e se eu ficasse grávida, será que vocês iriam esperar essa criança crescer, alcançar 20 e poucos anos, para casar com vocês? Noemi então tentou dissuadi-las, dizendo: olha, eu não tenho filhos, vocês podem voltar. E diz aqui o texto, que as duas então choraram. Verso 14, Orfa com um beijo se despediu de sua sogra e voltou. E Ruth se apegou a ela. Tão interessante essa expressão. Quando elas saíram de Moabe, haviam deixado para trás os ídolos, haviam deixado os amigos, haviam deixado as famílias, haviam deixado tudo, porque queriam Belém, queriam o povo de Deus. Mas agora ali na fronteira, aquele momento, será que vocês estão realmente dispostas a pagarem o preço? Vocês querem pagar o preço? De repente eram duas, mas uma caminhou, ainda que ela tinha saído de Moabe, mas o coração estava em Moabe ainda. Havia saudade. E diz que Orfa voltou. E se você ler aqui no capítulo 1, versículo 15, disse Noemi, falando para Ruth: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Noemi disse: olha, lá está Orfa indo embora. Ruth, acompanha. Volte, Ruth, você pode voltar. Volte para os seus deuses. Volte para os seus ídolos. Moabe significa idolatria. Volte para aquela vida. Volte. Quantas vezes as pessoas, quando chegam no limiar do reino, já saíram, mas ele não entrou ainda. Mas quando ele começa a perceber que tem um preço a pagar, Jesus Cristo disse em Lucas capítulo 14 o seguinte: se alguém não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Há muitas pessoas que querem seguir a Jesus sem pagar um preço. O preço do compromisso, com o preço da dedicação, o preço de uma vida santa, de uma vida íntegra, daquela vida bonita diante do Senhor. Há um preço a ser pago. Quando foi colocado, uma disse: eu não consigo, eu não vou querer pagar esse preço. Eu quero continuar com a minha vidinha, eu quero continuar com meus ídolos, eu quero continuar com a minha vida assim, assim, assim. Sabe, o Evangelho exige renúncia. Se não houver renúncia, e essa renúncia de deixar Moabe para trás, você nunca vai conseguir experimentar isso. Eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. Enquanto você não conseguir entender que o que vale na vida é amar o Senhor, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Essa relação de amor para com Ele. Ou Jesus é tudo na sua vida, ou não é nada. Ou Jesus é a paixão do seu coração, ou Ele não é. Então você vai brincar de igreja. E há muita gente brincando de igreja.
Há muitas pessoas que vêm até na Lagoinha que dizem, lá na Lagoinha tem um conjunto bonito, tem orquestra, lá na igreja da Lagoinha é isto e aquilo. É perca de tempo, sabe? Isso não vai te levar a nada. É melhor você ficar assistindo Fantástico, topa tudo por dinheiro e outras coisas. Mas quando o seu coração tem esse desejo, o desejo de Deus é diferente. Quando você tem fome de Deus, não é fome para resolver seu problema, não. Há muitas pessoas que têm fome, não, quero resolver meu problema. E quando resolve o problema, vai embora. Quando a pessoa apenas recebe o pão, ele vai embora. Quando a pessoa só quer a bênção e não o abençoador, essas pessoas vão embora, elas não permanecem. Elas não ficam, não criam raízes. Mas quando a pessoa tem realmente esta vontade, as duas estavam ali e as duas foram confrontadas. E é tão interessante que as duas representam também de uma forma tão direta aqueles dois ladrões ali na cruz que foram crucificados ao lado de Jesus. As duas tinham a mesma oportunidade. A graça de Deus estava ali no meio, que era Noemi. Um dos ladrões continuou dizendo, eu não quero, eu rejeito, eu não aceito. Mas o outro disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse, hoje mesmo. Olha, hoje mesmo, você estará comigo no reino. O que aconteceu? Diz aqui o texto no versículo 10. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe, e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Verso 17. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Quando a pessoa vem para Jesus, quando ele conhece a graça de Deus, Noemi é a graça. Ruth como que abraçasse Noemi e dissesse essas palavras, não me instes para que te deixes. Há um preço a ser pago. Jesus sempre coloca o preço, você está disposto? E ela disse, onde quer que fores, irei eu. O grande problema é que as pessoas estão falando assim, Jesus, me siga. Ou seja, as pessoas estão dizendo assim, fazem o plano, todo o plano, depois diz, Jesus, come here, vem atrás de mim. Ou seja, me siga, Jesus. Sendo que aqui é diferente. Ela diz, onde quer que fores, irei eu. A vida cristã é isso, é esse seguir Jesus. Não pense que Jesus vai te levar só para o jardim. Ele te leva para o deserto também. Ele bagunça a sua vida. Quando você se entrega a Ele em amor, quando você se dá 100% a Ele, Ele bagunça a sua vida todinha. Ou seja, tudo aquilo que está ruim na sua vida vem à tona. Tudo aquilo que está podre na sua vida vem à tona. Muitas vezes essa relação que você está tendo, você está vivendo sem casar, morando com alguém, uma vida bagunçada, está tendo um namoro esquisito, noivado horroroso, está com negócios ilícitos, tem que bagunçar tudo. E de repente você diz, mas olha, eu entreguei minha vida para Jesus, mas fali. Você vai dizer aleluia, porque alguma coisa estava errada ali. Muitas vezes as pessoas acham, olha, que Jesus vai consertar aquilo que está podre, no sentido. Não é assim. Há poucos dias atrás me procurou uma senhora e disse, pastor, eu vivo com o senhor, e esse senhor era um homem assim muito rico. E ela disse, todos os motéis da Pampulha eram dele. Mas hoje ele perdeu tudo, não tem nada. E eu falei, amém, é isso mesmo. Todo negócio ilícito, a pessoa tem que perder.
Não pense que Deus vai dar um jeitinho. Se você trouxer uma oferta no altar do Senhor, dinheiro de prostituição, não se recebe. Se alguém trouxer aqui uma imagem de ouro, pesando 1 tonelada, incrustada de esmeraldas e diamantes, a igreja do Senhor Jesus não pode receber este ídolo, mesmo que ele custasse milhões e milhões de dólares, porque é uma abominação aos olhos de Deus. Tem que ser destruído, mas destruído. Deus, ele não faz negócio, vantagens, troca, não é assim. Deus não vê a utilidade, Deus não quer te usar, Deus quer te amar. Compreende? Esse termo até é usado, tem duas conotações, mas é tão triste quando a pessoa diz: eu fui usado, ou eu fui usada. Ele quer cooperar com você. Aqui, Ruth, então, ela estava dizendo: onde quer que fores, irei eu. Onde a graça for, eu vou atrás. Eu quero seguir o Senhor. Eu quero acompanhá-lo. Muitas vezes as pessoas estão dizendo: Jesus, me acompanhe. Jesus, me abençoe, porque eu estou nesse caminho. É um caminho errado, mas o Senhor está comigo. O Senhor... Não é assim. Não é Jesus que vai te acompanhar. É você que vai acompanhá-lo. E ela diz: porque onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. Ou seja, onde for lugar de prazer, de descanso, será o meu lugar. E ele diz: o teu povo é o meu povo. Será que você sente mais prazer com o povo de Deus? Qual povo te dá mais alegria? Dê uma olhadinha para a pessoa que está ao seu lado. Será que é mesmo? Será que você tem prazer? O teu povo é o meu povo. Quando você vem para a igreja, você recebe uma família, a família de Deus. Uma outra família. Somos irmãos, vivendo como irmãos. Teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. E o verso 17, ela diz: onde quer que morreres, morrerei eu. Aquele que foi à nossa frente, foi até a cruz. Nesta noite, aliás hoje, dezenas de irmãos foram batizados. E o batismo traduz exatamente a nossa identificação com Jesus na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. O Senhor disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Será que você já morreu onde Jesus morreu? Ou você apenas tomou um banho? Será que seu batismo é realidade mesmo? A palavra diz que aqueles que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Será que a carne tem ainda muito domínio na sua vida? Você conhece as obras da carne. Será que você é uma pessoa crucificada? Onde quer que morreres, morrerei eu. Será que você pode dizer: Jesus, eu também, Senhor, me identifiquei contigo na tua morte. E aí eu serei sepultada. E ela disse: faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Só a morte é que pode separar. Lá em Apocalipse está escrito: ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Que nada possa te separar do amor do Senhor. Que nada possa te separar. Se o irmão pisou no seu pé, larga para lá, perdoe. Se tu bateu nesse lado, ofereça o outro. Se ele te obrigou a caminhar 1 milha, você diz: ô querido, eu vou com você mais um pouquinho. Se ele quer o paletó, deixa a gravata para compor, que vai ficar mais bonito. Muitas vezes nós brincamos de evangelho, irmãos. Perdemos a sublimidade de conhecer o Senhor. Ganhar a Cristo. Eu sou do meu amado. Ele tem saudades de mim.
Será que ele tem saudade? Só a morte. Só a morte. Só a morte. Meus irmãos, Deus está levantando o seu exército, a sua igreja. Há uma palavra do Senhor dizendo que Deus está preparando a sua igreja, uma nova igreja, para o novo templo. Daqui até o novo templo é uma questão, um caminho de poucos metros. Mas há uma distância tão grande para nós subirmos, tão grande para subirmos para aquele novo templo. Deus quer essa nova igreja, pessoas totalmente apaixonadas por Ele, com um coração tão grande, tão dispostas cada um a pagar qualquer preço pela sublimidade do Senhor Jesus. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram. E quando chegaram a Belém, diz aqui o verso 19, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é esta Noemi? E ela disse: não me chameis Noemi, chamai-me Mara. Mara significa amargura, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Mas não foi Deus que deu essa amargura. Não foi Deus que mandou ela ir para Moabe. Quantas vezes as pessoas ficam querendo culpar Deus pelas coisas que Deus não tem nada a ver? Muitas vezes as pessoas ficam culpando Deus, Deus não tem nada a ver. Deus tem nada a ver com o seu namoro podre, você que escolheu esse caminho errado. Deus tem nada com esse casamento que você que entrou por um caminho de desobediência e acabou se enrolando todo e agora diz, não é assim. Muitas vezes seus negócios, faltou perícia, faltou verdade, faltou integridade, faltou santidade. E a Bíblia diz que aquilo que o homem semear, ele vai colher. Você vai colher. Não pense que Deus foi o mentor disso, ao contrário. Diz aqui a palavra que Noemi estava voltando e ela estava totalmente errada, dizendo: o Senhor Deus Todo-Poderoso, é isso que Ele tem me dado. Quando nós amamos, nós queremos o melhor. E ela diz no verso 21, ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Ou seja, ela partiu ditosa, mas a graça do Senhor foi suficiente ainda para ela voltar pobre. E a única maneira de você voltar é pobre. Enquanto você não ficar pobre, o filho pródigo só voltou porque ele ficou pobre. Existem ocasiões que não é pobre de dinheiro, não. A pessoa tem que se quebrar, tem que se humilhar. A pessoa tem que reconhecer isso, que não tem nada, que não tem valor nenhum. E quando ele volta, tão interessante que ela voltou para Belém, na época da cega. Ou seja, na época que estava havendo fartura, havia abundância em Belém. Ela não tinha que plantar primeiro para poder colher. Quando ela chegou, diz aqui o texto exatamente isso, que ela chegou no princípio da cega, da cevada. Havia abundância, havia mantimento, havia fartura, havia vida. Nós vamos parar por aqui, e se Deus quiser, domingo que vem, nós vamos continuar. É uma história tão linda esta, que nós não podemos parar. Mas nesse instante eu gostaria que você se colocasse em pé por um momento. Que você desse a mão bem apertada para a pessoa que está ao seu lado agora. Noemi, Elimeleque, os filhos Quilom e Malom deixaram Belém e foram para Moabe. Algumas pessoas já nasceram em Moabe. Os moabitas nasceram em Moabe. Existem pessoas que nunca experimentaram da graça de Deus. Tudo para elas é novidade. Mas você que já experimentou Belém, que já comeu do pão da vida,
Você que está lá em Moabe espiritualmente, você percebe que as coisas estão aí bagunçadas na sua vida. As coisas estão lá em Moabe, querido. O casamento morre, os filhos morrem. Moabe tem coisa, sabe? Moabe só tem coisa. Coisas. Mas o homem não vive só do pão. O homem vive de toda a palavra que procede da boca de Deus. O homem precisa de Deus na vida. Talvez faz 10 anos que você está vivendo em Moabe. 10 meses ou 10 dias. Mas nesta noite você pode ouvir que há pão em Belém, que há fartura, que há uma mesa posta. Por isso que Jesus falou para irmos por todos os lugares, como um rei que fez um grande banquete, mandando chamar as pessoas, alimento. Você pode escolher. Ou você que já nasceu em Moabe, não sabe que existe Belém, casa de pão. Nesta noite nós queremos orar e abençoar a sua vida, colocando o seu coração no coração de Deus, para que você também possa experimentar esta realidade. Eu sou do meu amado e Ele tem saudades de mim. Feche seus olhos agora. Nós vamos orar. Senhor Deus, bendito Pai, coloca o Senhor em tuas mãos os teus filhos nesta hora. Tu conheces a cada um, Senhor. Tu sabes daquilo que passa no íntimo, no profundo dos teus filhos. Que o teu Espírito Santo, de uma forma tão gloriosa, possa agir nesta hora, tocando nos corações, Senhor, trazendo arrependimento, convencendo do pecado, da justiça, do juízo. Que tu possas também abrir os olhos espirituais dos teus filhos, para que teus filhos possam te amar, Senhor, de todo o coração. Senhor, queremos ouvir-te dizer: arrebataste-me o coração. Senhor, queremos arrebatar o teu coração, Senhor, te amando tão intensamente, deixando, Senhor, todos os outros amores pelo amor maior, porque o teu amor também nos constrange, Senhor. O teu olhar nos incomoda. Nesta noite dizemos que te amamos, que tu és precioso, Senhor. Venha trazer um banho de amor aos teus filhos nesta noite. Que a tua graça envolva os corações, Senhor, no precioso nome do Senhor mesmo. Amém. Solte a mão da pessoa que está ao seu lado. 2 perguntas. Primeira: quantos que estão aqui, que conheceram Belém, a terra do pão, e deixaram Belém e foram para Moabe, mas que nesta noite você volta novamente para os braços do Senhor? Você que está longe, até pensando que está desviado, sem esperança, mas nesta noite é o momento da volta. Ou você que nasceu em Moabe, não é o seu destino morrer ali, perdido, envolvido pela idolatria, sem o conhecimento de Deus. O Senhor te ama, o Senhor quer nesta noite te salvar, trazer o perdão pleno para os seus pecados, trazendo vida, e tudo que era preciso você fazer para ser salvo, Jesus fez por você. Hoje, no ato da sua escolha e pela atuação do Espírito Santo, você pode tomar a decisão das decisões, entregando a sua vida a Jesus. Quantos que nesta noite querem fazer essa decisão ao lado de Jesus,
tomando como seu Senhor e Salvador, ou se reconciliando com Ele, levante uma das suas mãos, porque vamos orar agora por você. Você que entrega a sua vida a Jesus ou se reconcilia com Ele, Deus te abençoe. Deus abençoe aquela mão erguida. Quem mais? Levante a sua mão bem alta. É o momento de Deus para você. Deus abençoe aquela blusa azul. Deus te abençoe. Quem mais nesta noite entrega a sua vida a Jesus ou se reconcilia com Ele? Erga sua mão bem alta, porque vamos orar por você. Deus abençoe os dois aqui, que estão à frente. Deus te abençoe. Deus te abençoe de blusa branca. Eu quero convidar todos que levantaram suas mãos, deixe seu lugar, venha aqui à frente. Cada irmão vai estar falando com a pessoa que está ao seu lado agora. Deixe seu lugar, venha. É o momento de Deus para a sua vida. Deixe seu lugar. Você que entrega a sua vida a Jesus, venha fazer de Jesus o seu prazer. Nessa noite vocês fazem a decisão mais importante da história de vocês. E cada irmão faz também essa decisão, desta renovação dentro da sua alma. Pastor Gênesis vai orar por estas vidas. E vamos orar juntos. Levante as suas mãos para o alto. Eu acho que alguma coisa que a gente sempre deve dizer é uma renovação de amor, não é assim? Que nesta noite você fique inundado pela graça de Deus e seu coração cheio de amor por Jesus. Senhor Deus, Senhor maravilhoso, louvamos o Teu nome pela Tua graça. Nós temos alcançado a Tua graça, temos abraçado a Tua graça, temos perseguido a Tua graça, e iremos contigo até o fim, Senhor. Oh Senhor, nós Te amamos, nós Te queremos, Tu és o nosso bem maior, aleluia. Senhor, aqui estão essas vidas que nesta noite recebem a graça de Jesus, estão deixando Moabe para abraçar a Jesus, para seguir Jesus, para, Senhor, serem inundados pela Tua graça, transformados pela Tua graça. Senhor, toma agora essas vidas nas Tuas mãos, recebe-as, ó Deus. Meu Senhor, são tantas as coisas que nós, ó Deus, recebemos e adquirimos em Moabe. Lava agora estas vidas na Tua graça, lava agora esses corações e estas consciências no precioso sangue de Jesus. Pai querido, recebe estas vidas e põe seus nomes no Teu livro, Senhor. Põe esses nomes, ó Deus, diante de Ti como memorial. E levanta-as, ó Deus, resplandecendo na glória e na luz do Senhor. Ó Deus querido, liberta essas vidas. Ó Deus, abençoa no nome de Jesus. Meu Deus, aquelas pessoas que nesta noite, Senhor, estão saindo de Moabe, estão tomando uma decisão de regressar a Belém. Regressar, ó Deus, ao lugar onde Tu tens dado o pão vivo que desceu dos céus, o pão da vida, o pão maravilhoso que é Jesus. Ó Deus, que nesta noite Teus braços abertos possam receber destas vidas. Oh, que nenhum de nós deixe este lugar, Senhor, sem ter tomado esta decisão de ter Jesus como primeiro amor. Jesus, nós Te amamos, Jesus. Nós queremos bem o Senhor. Nós queremos o Senhor até o fim. Amém. Por favor, se coloque em pé e vocês receberão um abraço de amor, como se fosse o próprio Jesus dando esse abraço a vocês.
nós iremos conduzi-los até uma sala que é à minha esquerda, onde todos irão receber uma palavra de orientação e de ajuda. Vamos dizer juntos algumas vezes o nome Jesus. Levante a sua mão e diga: Jesus, 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 Jesus. Eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. Vamos dizer juntos: eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. Outra vez: eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. Ao iniciarmos esta nova semana, que não seja apenas você tendo saudades dele, mas que a sua vida seja aquela vida tão bonita que ele fique cheio de saudade de você. Amém? Dê aquele abraço gostoso no seu irmão. Vá na paz do Senhor. Vá vivendo para a glória do Pai.